Meus irmãos, se colocam de pé para nós ler a palavra de Deus. Rapidinho. Está faltando aí 16 minutos para 9 horas. Quero apenas trazer aqui uma palavra de tempo, né? O bolo está bom, o bolo está gostoso. Parece que o pastor comeu um pedacinho de bolo a mais. O presbítero Roberto. Esse irmão que estão ali, vem para cá para o meio aqui, fica aqui mais perto, só para cima aqui. Fica aqui, eu, né? Fica aqui na frente aqui, e aqui na frente está até mais friozinho. Se vocês puderem vir. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Capítulo 9. Fala sobre a cura de um cego de nascença. Os irmãos encontraram? Vamos ler. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Amém. Apenas estes 3 versículos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estar na tua casa para aprender a tua santa e gloriosa palavra. Amém. Os irmãos podem sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia fala deste cego, é um cego, né, como o texto já diz, cego de nascença. Nasceu cego. Jesus curou muito cego. Jesus curou cego por uma doença, né? Ele deixou de enxergar, Jesus curou. Jesus curou cego também. Ele ficou cego por um acidente. Né? Mas este cego aqui é de nascença. Eu não encontrei na Bíblia outro cego de nascença, talvez, não sei. Mas acho que esse aqui foi o primeiro cego de nascença que Jesus curou. A Bíblia nos diz que Jesus estava caminhando e passando, e a Bíblia diz que Jesus viu. Né? E passando Jesus viu. Fala para teu irmão assim, ó. Jesus, ele vê todas as coisas. Ele já viu o que você precisa. Se você quer, levanta a mão e glorifique o Rei Jesus. A Bíblia diz que Jesus ia passando, mas Jesus viu. Porque Jesus, ele vê a nossa necessidade. Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que Jesus nos ensinou, disse, antes de você pedir, ele já sabe que você vai pedir. Ele vê todas as coisas. Né? Hoje em dia tem irmão que começa a dizer assim, meu Deus, Jesus não está me vendo. Eu acho que Jesus não está me ouvindo. Deixa eu te falar. Jesus, ele vê todas as coisas. Jesus ouve todas as coisas. Ele está te vendo e ele está te ouvindo. Jesus viu o cego de nascença. Aí quando Jesus, eu creio que Jesus ia andando, e aí Jesus viu e Jesus parou. Aí os discípulos, quando viu que Jesus parou, aí os discípulos foram e perguntaram a Jesus. Jesus, quem pecou? Quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha que pergunta, uma pergunta muito sem lógica, né? Porque o discípulo pergunta, quem pecou? Ele ou seu pai, para que ele nascesse cego? Mas espera aí, então o discípulo estava pensando que ele tinha pecado antes de nascer? Como é que a pessoa peca antes de nascer? Então foi uma pergunta sem lógica, uma pergunta, né? Porque se você prestar atenção num texto diz assim, quem pecou? Ele? Se o discípulo tivesse perguntado, quem pecou foi seus pais? Mas o discípulo perguntaram, quem pegou foi ele? Para que ele nascesse cego, ele já nasceu cego. Então ele não poderia ter
ter pecado, aliás, no ventre de sua mãe antes de nascer. Então, a pergunta fora, né? Sem lógica. Mas os discípulos perguntaram: quem pecou? Porque havia uma tradição, né, assim, que dizia que o filho herdava o pecado do pai. Herdava o pecado do pai. Então havia essa crença lá do judeu. Foi por isso que os discípulos perguntam: quem pecou? Ele. Aí os discípulos estavam acusando, né? Dizia, ele está sofrendo, ele está cego, porque ele pecou antes de nascer, ou senão seus pais. Seus pais pecaram antes, né, dele nascer. Seus pais eram pecadores e Deus está cobrando dele, né? Hoje em dia, irmão, o caso é tão sério que quando um crente adoece, eu sabia que tem crente que quando adoece, ou quando ele descobre que está com uma doença grave, ele tem até temor de falar para os seus irmãos, porque quando ele fala para os seus irmãos, muitos, em vez de orar, vai criticar e vai dizer: é pecado. Está passando isso, é pecado. Então tem crente, irmão, que ele nem quer falar. Então, irmão, porque todos estão sujeitos, irmão, aqui a passar por uma enfermidade, por um problema difícil, por uma prova, por uma luta, né? Mas hoje, dentro da igreja, muitos irmãos, em vez de orar, vai criticar, vai julgar a pessoa. Sabia disso? Aconteceu comigo, quando eu descobri que estava com câncer, que eu falei para a igreja, teve pastor que disse assim: eu não vou orar. Isso é a mão de Deus. Ele vai ter com Deus. E o pastor, irmão, falou isso. É a mão de Deus. Em vez de orar, em vez de se condoer com o irmão, sentir a dor do irmão, olha lá, vai criticar, vai julgar. Eu creio que não tem, né? Mas se tem por aí, tem. Eu não sei se tem alguém aqui. Mas se tiver, comece a pensar. O seu modo de pensar. Então os discípulos estavam dizendo, já foi logo julgando. Quem pecou? Foi ele ou seus pais, para que ele nascesse cego. Aí Jesus diz assim, ó. Jesus diz aqui, vou ler aqui. Jesus disse, respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Nem seus pais. Jesus já roubou por terra aí as teses dos discípulos. A crença dele. Diz, olha, ele não pecou, nem seus pais. Aí na minha Bíblia está assim, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. O que Jesus ensina aqui? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Então o que Jesus está dizendo aqui que foi uma predestinação? O que Jesus está dizendo aqui foi que ele nasceu cego. Foi Jesus que disse, você escolheu ele e disse assim, você vai nascer cego para eu lhe curar. Você vai nascer cego para eu curar você. É o texto que diz. Mas vamos analisar o texto.
né? Porque essas coisas aqui, aquele pessoal que pega predestinações, que ele prega uma vez, salvo, salvo para sempre, aí ele pega esse texto aqui, sabe? Ele pega esse texto e começa a dizer que a gente foi predestinado. Mas é porque, irmão, veja, quem traduziu a Bíblia foi homem, inspirado por Deus, mas era homem. E às vezes um ponto, uma palavrinha a mais, muda o sentido da palavra. Então, o que eu já ouvi muita gente pregar, né, no nosso meio, dizendo assim, não, aquele dali foi Deus que predestinou. Mas, quando você vai para o original, e é muito bom a gente ter, né? Eu tenho uma Bíblia em casa que é o original, eu não sei ler, né? Não sei ler, mas ela tem, né, no original, né? Então, o que é que se diz no original? Olha como é que foi que Jesus falou no original. Tá? Vamos ler aqui. No original, estou lendo aqui na minha Bíblia, mas vou trazer. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas a glória de Deus será manifestada agora. A glória de Deus será manifestada. Jesus estava dizendo assim, olha, ele não pecou, o pai dele não pecou, mas eu cheguei aqui agora e a glória de Deus será manifestada agora. Se você crê nessa palavra, que Jesus chegou, oh, aleluia, porque o sentido da palavra dá para dizer que foi Jesus predestinou, mas não, Jesus está dizendo, olha, eu cheguei, isso acontece, o pecado existe desde a fundação do mundo, quando Adão pecou, então essas coisas acontecem, mas eu cheguei, eu estou aqui na frente dele, vou curar ele e a glória de Deus será manifestada. Oh, glória a Deus! Então a tua enfermidade, a tua prova é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Levanta a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Estou sentindo graça de Deus aqui. Aleluia! Então ele diz, mas a glória de Deus será manifestada agora, na vida deste servo. Aí o que acontece? Aí Jesus pega, é outra coisa aqui também. Jesus pega e, quando Jesus disse que a glória de Deus será manifestada ali, naquele momento, aí Jesus pega, cospe no chão. Jesus cospe no chão. Quando Jesus cospe no chão, Jesus pega, se curva, pega aquele barro, a Bíblia nos diz que ele faz aquele lodo, né? Botou o cuspe e fez o lodozinho, né? Agora, vamos olhar para cá, o texto. Já pensou? O cego, coitado do cego, está lá, né? Cego de nascença. Sim, uma coisa também, que não está na Bíblia, mas a gente, esta Bíblia, em alguns historiadores, diz que esse cego nasceu sem um globo ocular. Sem um globo ocular. Os olhos dele eram fundos. Igual aquele cantor que veio cantar aqui. Ele não tem um globo ocular. Ele é fundo isso aqui, é fundo. Não tem um globo ocular dele, isso aqui. A bolinha do olho, que é o globo ocular. Ele não tem. Né? O cantor que veio cantar aqui. Veio umas 2 vezes cantar. Se vocês perceberem, ele não tem. Isso aqui é fundo.
Aí, esse cego ele não tinha, né? Aí Jesus pega, cospe no chão, aí o lodozinho, aquela bolinha na mão assim, amassa. Ó, Jesus amassando aquela bolinha de barro, com o cuspe dele. Né? Eu fico perguntando, aí vai no olho do cego e abre um pedacinho aqui, no outro olho, jogou dentro do olho do cego. Você fica olhando assim e, poxa, peraí, que falta de ética, Jesus. Não é muito higiênico, não. Cuspiu no chão, pegou terra, o cara já está cego. O cara já está cego, nascença. Né? Aí Jesus disse que a glória de Deus vai ser manifestada e ele cospe no chão, vai lodo. Já pensou se eu tivesse lá, eu dizia, Jesus, isso é falta de higiene. Ei, mas Deus, ele trabalha do jeito que ele quer, não? Da maneira dele, não é do teu jeito, não é do meu, né? Não é do nosso jeito. Tem pessoa que quer ensinar Jesus a trabalhar. Ai, Jesus, se tu chegar, se tu vier, Senhor Jesus, se tu tivesse chegado antes, feito Maria, se tu tivesse chegado antes, o meu irmão não tinha morrido. Ai, Senhor, era para tu chegar antes. Jesus está dizendo assim, eu chego a hora que quero, no momento que eu quero. Aleluia! Porque Jesus, ele não depende do tempo para curar. Ele pode chegar antes, pode chegar depois, ele só vai chegar na hora certa, no momento certo, só vai fazer o que ele quer, não é o que tu quer, não é o que você pensa, é o que ele quer fazer. Então deixa Deus trabalhar do jeito que ele quer. Aí Jesus pega, né, e faz aquelas bolinhas, cuspiu. A bolinha, colocou uma, dividiu assim em duas, só conjecturando aqui. Botou abriu o olho do cego, do jeito dele, né? Toma barro dentro do olho. Jogou dentro do olho. Agora me diga uma coisa. A Bíblia nos diz, lá em 1:26 de Gênesis, quando Deus estava fazendo todas as coisas, aí a Bíblia diz lá, passamos os homens, passamos o homem, passamos. É Deus que está falando, passamos. Se passamos, é porque ele não estava só. Quem estava com ele? Jesus. Jesus estava com o Pai, o Espírito Santo. Jesus. Aí Jesus estava trabalhando. Ei, fala para teu irmão aí. Jesus sabe trabalhar com barro. Oh, Jesus sabe trabalhar com barro. Jesus sabe. Jesus sabe trabalhar com barro. Aí Jesus, o Pai, Jesus está fazendo ali, faz o boneco de barro. Aí o boneco de barro. E Deus fez o homem do pó da terra. Aí Deus fez o braço, a perna, o nariz, o olho, tudo certinho. Aí a Bíblia diz que assoprou e ele se tornou alma vivente. Deus fez o homem de barro. Ei, fala para teu irmão, vai, ajuda para casa. Tu sois feito de barro. Tu sois barro. Pode falar, tu és feito de barro. Aleluia! O que é que está faltando no cego? O que é que está faltando no cego? Os olhos. Jesus sabe trabalhar com barro, irmão. Jesus é o homem do barro. Então o cego está faltando o pedacinho de barro. Aí Jesus cospe no chão. Vai o lodo, coloca nos olhos do cego e diz, vai, lava-te, não tem que Siloé, que significa enviado,
Jesus estava dizendo, vai lavar no tanque Siloé, porque o tanque Siloé significa enviado, e eu sou o enviado de Deus aqui na terra para manifestar a glória de Deus. Então, o que é que Jesus faz? Coloca o barro dentro do olhinho do cego e diz, vai te lavar. Agora veja, o cego era cego, mas não era besta, não. O cego era cego, mas ele tinha fé, ele acreditava. Ele saiu dizendo, Jesus vai fazer um milagre, Jesus vai fazer um milagre, Jesus vai fazer um milagre. Eu sei que eu recebi a minha vitória. Jesus veio me visitar, Jesus chegou perto de mim, eu senti a presença dele e eu vou ser curado. Oh, aleluia! Ele obedeceu. Ei! Quer vitória? Fala até bastante. Quer vitória? Obedece a Jesus. Obedece a voz dele. Quando ele dizer não vai, tu não vai. Quando ele dizer fica, tu fica. Quando ele dizer assim, não vai, tu não vai. Quando ele te mandar tu fazer, aí tu faz. Ele disse vai, lava-te no tanque Siloé. Aí ele lavou. E a Bíblia nos diz que ele voltou vendo. O que faltava nele era olha, o globo ocular. Jesus disse, meu filho, eu sei fazer, eu fui o homem todinho do barro. Então vou pegar aqui um pedacinho de barro aqui, eu vou fazer um barrinho, vou colocar nos teus olhos e tu vai lavar e tu vai voltar vendo. Levanta a tua mão e glorifique o Rei Jesus. Agora veja, aí ele voltou vendo. Mas ele não encontrou Jesus mais. Ele não encontrou Jesus ali, no lugar que Jesus falou com ele. Aí ele fica procurando Jesus. Eu não vi Jesus, mas eu sei o nome dele. Aí vai procurar Jesus. Aí os fariseus começam. Aí, veja bem, eu vou encerrar. Que as horas, fica de pé. Eu vou encerrar, tá? Aí a Bíblia nos diz aqui que é no 8. No 8. Olha o que diz. Eita. Vê o que diz. Então os vizinhos que tinham visto ele cego, nem conhecia mais ele. Nem conhecia mais ele. Dizia assim, este parece com ele. Parece com ele. Outro dizia assim, eu acho que é ele. Eu acho que a vitória foi tão grande que até os seus vizinhos, seus amigos não estavam nem conhecendo ele mais. Mas só que incomodou o milagre. Incomodou os vizinhos. Incomodou seus irmãos. Porque as pessoas, os fariseus, que eram as pessoas que eram o chefe da sinagoga, que eram as pessoas que pregava a lei mosaica. Aí começou, espera aí, quem te pulou? Ele disse, olha, foi um homem chamado Jesus. Foi um homem chamado Jesus. E o que foi que ele mandou tu fazer? Como é que foi esse negócio? Aí ele dizia, ele colocou, cuspiu no chão, fez um lodozinho, colocou nos meus olhos e mandou eu me lavar. E eu fui, lavei e vejo. Aí os fariseus e os amigos dele, os vizinhos, tudo começaram a dizer, este homem é pecador, rapaz. Ele disse, ele é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora não sou mais. Eu era cego e agora não sou mais. Eu estou vendo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Agora para a gente encerrar, tá? Para a gente encerrar. Só para a gente encerrar, tá? Diga assim, repete. Você já falou, mas repete de novo para teu irmão, tua irmã. Diga assim, Deus sabe trabalhar com barro. Você é barro. Se faltar alguma coisa,
Deus vai fazer. Quem crê, levanta a mão e glorifique o Rei Jesus. Glória a Deus.